Imaginemos a seguinte situação, sabe? Pense num executivo brilhante lá na casa dos seus 38 anos de idade. Uhum. Ele tem tudo: empresas de sucesso, uma família super estruturada, carro do ano, enfim, é o respeito de toda a comunidade. Basicamente, aquele quadro perfeito de vitória pessoal, né? O auge, digamos assim. Exato, o auge. Mas aí, de repente, o telefone dele toca. E é o pai biológico. Nossa, O homem que simplesmente o abandonou antes mesmo dele nascer, tipo quase 40 anos atrás. E esse homem liga dizendo que finalmente quer reconhecer ele, dá o próprio sobrenome para ele. o que, na teoria, seria o fechamento de um ciclo, né? Pois é, a reação que a gente espera seria de alívio, talvez, sei lá, uma grande comemoração. Mas, em vez disso, esse executivo entra numa espiral terrível. Ele entra em parafuso, começa a beber, vai para um caminho de autodestruição que quase joga tudo que ele construiu no lixo. E isso nos obriga a dar um passo para trás e questionar o que é que realmente sustenta a mente humana. Porque, olha, o sucesso financeiro e aquela estabilidade toda não foram escudos suficientes quando tocaram na fratura original da identidade dele. E é exatamente esse o cerne do nosso mergulho de hoje. Com certeza, essa é a essência visceral do livro Do Porão à Monção, escrito pelo Chris Stork, que é o material base da nossa resenha de hoje. E o nosso objetivo aqui, para quem nos ouve, não é só repassar uma biografia bonitinha de superação. Não, de forma alguma. Nossa missão é extrair, os mecanismos práticos e psicológicos mesmo. Como é que alguém sobrevive a traumas de infância tão pesados, luto, rejeição materna e abandono paterno, e de alguma forma alquímica transforma essa dor num propósito inabalável. O autor, o Chris, ele traz uma premissa muito fascinante. A ideia de que nós somos curados para curar. E analisar essa reconstrução de identidade, sabe? É entender como uma mudança profunda na nossa autoimagem pode, literalmente, alterar a capacidade de uma pessoa a liderar negócios, de fechar vendas e, o mais importante, de ressignificar o próprio sofrimento. A jornada do Chris mostra pra gente que o trauma, que não é processado, ele age como uma âncora invisível. Uma âncora pesadíssima, né? Exato. Mas, uma vez que a identidade é firmada em algo incondicional, esse mesmo trauma se torna a principal ferramenta de conexão com as outras pessoas. Incrível. Bom, para entender como essa ferramenta foi forjada, a gente precisa voltar para as origens dessa história. E vou ser bem franca, é um começo de uma densidade assustadora. O contexto do nascimento do Chris já quebra, assim, qualquer padrão. É bem pesado. Estamos na década de 70, numa cidade chamada Moqui, no interior do Espírito Santo. O pai dele era um dentista alemão, recém-formado, tinha olhos claros, chamava muita atenção lá na cidade. Só que esse homem se envolve em um escândalo terrível. Ele é acusado de abusar de uma menor e acaba em prisão domiciliar. E a gente tem que pensar que isso gera uma situação de extremo escrutínio público numa cidade pequena, né? E a decisão da mãe do Chris, nesse cenário caótico, adiciona uma camada de complexidade gigante. Ela estava perto dos 30 anos, uma idade que, bom, naquela época e naquele contexto social, carregava um estigma muito pesado para mulheres solteiras. Com certeza, a pressão era enorme. Sim, e aí, movida por esse desejo implacável de ser mãe, ela faz uma escolha bem pragmática, mas super arriscada. Ela escolhe esse dentista, mesmo em desgraça e em prisão domiciliar, basicamente como um reprodutor. Eram encontros focados exclusivamente em conseguir a gravidez. Uma busca por controle sobre o próprio destino que acaba pavimentando o caminho para o caos total. Porque quando a gravidez se confirma, a corda aperta para o lado do dentista. O juiz da cidade deixa claro que o caso de abuso não ia ficar impune. E aí, diante do risco de ir de fato para a cadeia, ele foge lá para a região sul do país. Ele simplesmente some. Ele até manda chamar a mãe do Chris para encontrar com ele em Vitória, mas ela se recusa a largar a vida e a família dela em Moqui. Então ela decide enfrentar a situação sozinha. Só que ela não imaginava a magnitude do desafio, tanto médico quanto emocional que estava chegando, sabe? Os meses passam e ela descobre que está esperando gêmeos. O parto acontece no hospital público em Vitória.
e já carrega um nível de tensão absurdo logo de cara. Nossa, muito. Eles estavam posicionados em forma de cruz dentro do útero, né? Exatamente. Uma complicação severa. O primeiro a nascer, o Christopher, ele nasce saudável. Mas o segundo bebê sofre muitas consequências desse parto complicado e da anestesia. Ele nasce completamente asfixiado, gente. Para quem tá ouvindo, imagina a aflição. Ele passa minutos angustiantes sem respirar. Foi um verdadeiro milagre médico ele ter sobrevivido àqueles primeiros instantes. E a mãe, vendo aquela fragilidade toda, dá a ele o nome de Cristiano, que significa seguidor de Cristo. E olha, esse início já é muito denso por si só. Mas o que acontece quando eles completam 6 anos de idade? É a ruptura total. Isso. Estilhaça a realidade deles de forma irreversível. Eles estavam voltando do jardim de infância num dia absolutamente trivial. Sabe aquela brincadeira inocente, bem típica de criança? Quem corresse e abraçasse a Blaine primeiro ganhava? A babá tentava segurar os 2 meninos, mas o Christopher, que era o mais agitado, morde a mão da babá, consegue se soltar e corre disparado para a rua. E nisso, um carro em alta velocidade atinge ele em cheio. O traumatismo craniano é severo e, infelizmente, dias depois, o menino falece. Eu fico pensando, é um roteiro de filme que pesa muito a mão no drama logo no primeiro ato. É uma tragédia absurda. E a brutalidade desse evento não está só na perda de uma criança, mas na implosão do núcleo familiar como um todo. A mãe, que já carregava todo aquele peso de uma maternidade solo e sob julgamento social, ela entra numa falência emocional absoluta. Claro. A dor deve ser insuportável. Insuportável. E o luto, quando não processado, é uma força muito destrutiva. Ela começa a disparar a culpa como um mecanismo de defesa contra essa dor. Ela culpa a babá pelo descuido, culpa o motorista adolescente, os médicos por causa de um sedativo e acaba travando uma guerra declarada contra o próprio Deus, dizendo que se ele existisse, não teria levado o filho dela. E aqui entra uma questão que me intriga demais. Como é que o cérebro de uma criança de 6 anos, no caso Christian ou Chris, processa tudo isso? Porque ele não perdeu só o irmão gêmeo, com quem ele dividiu o útero e a vida inteira. Ele também perdeu a mãe, que estava ali fisicamente, mas que foi engolida pela dor. O ambiente virou puro caos da noite para o dia. Bom, a neurociência e a psicologia infantil mostram pra gente que uma criança nessa idade não tem o córtex pré-frontal desenvolvido o suficiente para racionalizar a tragédia, né? Ela não entende o que é uma fatalidade. O que ela absorve é o clima emocional da casa. Nossa, faz todo sentido. Então o luto não elaborado da mãe definiu a nova realidade do Chris. Quando o principal cuidador colapsa dessa forma, a criança internaliza aquele ambiente hostil como se fosse uma falha dela mesma. Ela passa a acreditar que o mundo é fundamentalmente inseguro e que, de alguma forma, a própria existência dela ali está errada. E é exatamente essa sensação de existência errada que nos leva direto para o conceito do porão da alma, que ele fala no livro. O livro descreve situações de uma crueza, assim, cortante. A mãe olhava para o Chris, o filho sobrevivente, e destilava a própria amargura em forma de comparações cruéis. Ela falava coisas terríveis, né? Sim. Ela dizia coisas como: o cabelo do seu irmão era liso, o seu é crespo. Ele era forte e bonito, você é magro. Gente, para quem nos escuta, tentar conceber o impacto de ouvir isso da própria mãe é perturbador. Cria-se um tribunal interno onde a sentença é sempre a de que o filho errado sobreviveu. Exato. E o mecanismo que opera aí é a destruição sistemática da autoaceitação da criança. A criança passa a policiar a própria identidade, tentando viver à sombra de um fantasma idealizado do irmão. E essa rejeição ativa por parte da mãe, ela se somava a uma rejeição passiva contínua, que era a ausência do pai. Ah, o fantasma do pai ausente. Isso. O Chris via as outras crianças comemorando o Dia dos Pais na escola e questionava onde estava o dele. E a resposta da mãe era basicamente o golpe final na estrutura emocional dele. Ela dizia: seu pai não está aqui porque não se importa com você. Se ele te amasse, estaria perto. É pesado demais. E claro que isso resulta num comportamento radical. Porque a vida prática deles também estava desmoronando, né?
Eles fugiam de credores cobrando aluguel, chegaram ao ponto de levarem a bicicleta do menino para bater dívidas. A extrema pobreza. Situação de vulnerabilidade total. Total. E aí, o Chris virou o brigão da escola. No primeiro dia de aula, ele soca um colega chamado Márcio, os dois caem por cima das cadeiras e o menino corta a cabeça. O Chris estava sempre envolvido em confusão, assumindo as dores de terceiros. Mas tem um detalhe no relato, contrastando com essa agressividade toda, que, olha, é de partir o coração. O do telefone de copinho, né? Sim, ele brincava de telefone de copo com barbante com uma amiga, até aí normal. Mas, às vezes, ele pegava os dois copos, colocava um na orelha e o outro na boca e ficava falando sozinho, só para sentir a ilusão física de que alguém, em algum lugar, estava escutando a voz dele. É a materialização do vazio emocional, sabe? É muito triste. E sobre essa agressividade dele na escola, o mecanismo psicológico por trás disso é fascinante e trágico ao mesmo tempo. A raiva é uma emoção secundária que encobre a dor primária da rejeição. É fascinante notar que essa raiva era, na verdade, um escudo, né? A agressividade era o único guarda-costas que ele tinha contra tudo isso. Exatamente. Quando uma criança não tem a validação paterna e ainda sofre a rejeição materna dessa forma, ela conclui que o mundo é uma arena de batalha. Ele atacava preventivamente para não ser ferido, sabe? Ou defendia os fracos na escola porque salvar os outros era uma forma inconsciente de tentar salvar a si mesmo. Ele tentava impor alguma ordem no caos que era a própria vida. Mas a história não fica presa nesse porão escuro. Há um ponto de virada lá na adolescência. A mãe entra com o pedido de pensão alimentícia contra o pai biológico e o Chris começa a tentar se virar. Ele arruma um emprego, aprende a tocar violão e começa a frequentar reuniões de jovens em uma igreja. O grupo se chamava Os Malucos. E durante um desses encontros, eles leem aquele versículo clássico, João 3,16, sobre Deus ter amado o mundo e entreguei o Filho. E de início parece só religião, mas... Era uma linguagem teológica que, até aquele instante, não tinha ressonância prática nenhuma para um jovem que cresceu na hostilidade. Exato. Mas até que alguém lá no grupo traduz a ideia e diz simplesmente, olha, Deus é Pai e Ele cuida de nós. A reação do Chris é fulminante. É como se ele encontrasse a planta baixa de uma casa que estava caindo aos pedaços. Ele narra que pensou na hora, pai, eu não tenho pai. Eu quero, eu preciso desse pai. É um momento muito poderoso. Como a gente pode dissecar essa virada? O que acontece na mente quando essa peça se encaixa? O que a gente precisa observar aqui, independentemente de qualquer crença institucional de quem nos ouve, é a genialidade da paternidade divina como uma estrutura psicológica de cura. Pensemos no Chris. A fundação inteira da identidade dele estava baseada na ideia de que ele era descartável, de que não era amado e era inadequado. Sim, que ele era a sobra. Isso. Então, quando ele é apresentado a esse arquétipo de um pai perfeito, que não apenas enxerga ele, mas que o aceita incondicionalmente desde antes do nascimento, essa narrativa simplesmente substitui a fundação podre. O conceito de um amor incondicional desativa aquele alarme de rejeição constante no cérebro dele. Uau! É o momento em que a ideia de ser curado para curar começa a ganhar tração de verdade. Porque o amor que ele recebe preenche aquele vácuo de validação e isso permite que ele pare de lutar contra o mundo o tempo todo. E os resultados práticos dessa mudança no mundo real, no mundo dos negócios, são chocantes, né, sabe? Ele começa a trabalhar como auxiliar numa empresa, a D, Dalla Bernardina, e de repente o gerente tira férias, o jovem auxiliar fica lá sozinho e simplesmente bate o recorde de vendas de toda a filial. E isso me faz pensar muito como é que um menino que vendia picolé e vivia brigando na escola, de repente vira um gênio das vendas. É porque as habilidades que ele desenvolveu lá no trauma foram redirecionadas pela nova segurança psicológica dele. Pensa bem, uma criança que cresce num lar super imprevisível e hostil, ela se torna hipervigilante. Ficar o tempo todo em alerta. Sim. Ela aprende a ler microexpressões, tons de voz, as necessidades não ditas dos adultos ao redor, puramente para sobreviver.
E quando o Chris encontra essa aceitação divina e a ameaça de rejeição interna desaparece, essa hipervigilância se transforma numa hiperempatia comercial. Ele conseguia ler os clientes perfeitamente, antecipar o que eles queriam e criar conexões muito rápidas. Basicamente, o trauma virou a ferramenta de vendas dele. Nossa, incrível! E isso fica ainda mais claro, mais evidente, na famosa entrevista que ele fez na Coca-Cola. Ele entra para a entrevista de vendedor e a primeira coisa que ele pergunta para o recrutador é: quando é que você é promovido a gerente? A audácia, né? Muita audácia. Dá para acreditar. O entrevistador até dá risada e diz que ele seria gerente quando terminasse de beber a Coca-Cola que estava na mão dele. E o Chris leva isso a sério. Em 3 meses, todo mundo lá na empresa já olhava para ele como um gerente natural da equipe. Mas peraí, como um cara que cresceu apavorado com a rejeição entra numa multinacional gigante exigindo um cargo de chefia? Porque esse é o ápice da reconstrução da identidade dele, sabe? Quando o maior medo de um ser humano, que é a rejeição de quem lhe deu a vida, é curado e substituído por uma validação incondicional, a rejeição corporativa perde todo o peso. Ah, faz sentido. O pior já passou. Exato. Ele não tinha medo de um não daquele recrutador da Coca-Cola, porque o pior não do mundo ele já tinha sobrevivido e superado. A identidade dele não estava mais atrelada a provar o próprio valor para as figuras de autoridade. Ele já sabia o seu valor. E isso gera um nível de ousadia e ambição profissional que muito poucos profissionais têm. E essa ambição leva ele direto para a realização de uma visão. Lá na igreja, oraram por ele e disseram que ele assumiria um campo muito árido, onde ele teria que revirar a terra com as próprias mãos, mas que no fim entregaria um jardim florido. Eles chamam isso de visão do jardim. E isso se concretiza de forma literal, quando a diretoria da Coca-Cola manda ele para assumir uma filial terrível lá em Campos dos Goytacazes, no Rio. Uma unidade deficitária que ninguém mais queria pegar. Isso mesmo. Ele chega lá, impõe um choque de gestão totalmente focado nas pessoas e reverte completamente os números. Ele entrega o tal jardim florido para a empresa. Parecia assim o auge da história, o final feliz. Parecia mesmo. Mas a mente humana e os nossos mecanismos de sobrevivência costumam ter umas camadas bem ocultas. E aqui a gente entra num plot twist emocional que, confesso, me deixou muito perplexa além do material. O Chris está com 38 anos, é um gestor de muito sucesso, pai de família casado com a Camille, pai de 2 meninas, a Laís e a Sara, e de repente, aquele pai biológico lá do início reaparece. Eles se encontram, o Chris conhece um meio-irmão, o Brian, e ele finalmente ganha legalmente o sobrenome Stork. Ele conseguiu o que a criança de 6 anos sempre sonhou. E aí? E aí ele surta. Começa a beber, passa meses frequentando bares, negligenciando tudo. Para quem está ouvindo, vamos dar um passo atrás e analisar. Isso parece que não tem lógica nenhuma. Ele finalmente conseguiu a aceitação paterna e o sobrenome. Por que ele iria para o bar se autodestruir exatamente na linha de chegada? Porque a lógica aqui não é matemática. Ela é puramente emocional. Pense num mergulhador de águas profundas que passou a vida inteira no fundo escuro do oceano, o que ele chama de porão. O corpo dele se adaptou àquela pressão esmagadora durante décadas. E quando ele finalmente é içado, de uma vez só, para a superfície, que é o reconhecimento do pai terno e o recebimento do sobrenome, a descompressão é muito violenta. O cérebro entra em colapso. Ele simplesmente não sabia respirar aquele ar da superfície. Nossa, que metáfora forte. E ao ganhar o sobrenome, aquela identidade sólida que ele tinha construído no amor divino, sofreu um curto-circuito temporário. Ele regrediu emocionalmente para tentar agradar aquele pai físico, tentando meio que compensar 38 anos de abandono. E ao tentar operar de novo no modo de ganhar a aprovação dos homens, o sistema emocional dele falhou. Caramba. Ele se afogou no ar que tanto desejou a vida toda. Exatamente. E a forma como ele sai desse surto é tão surpreendente quanto a própria queda, né? Não foi o sucesso financeiro ou as metas corporativas que puxaram ele de volta. Foram os sogros dele, o Itamar e a Leida. Numa madrugada de puro desespero, ele liga para a esposa,
Eles vão para a casa dos sogros e, contrariando qualquer expectativa de receber um sermão ou condenação, o sogro simplesmente envolve ele num abraço super profundo e diz com todas as letras: ninguém vai destruir aquilo que Deus construiu. Eu te perdoo. Esse é um ato de pura graça. A psicologia ensina pra gente que a culpa e a vergonha, elas se alimentam do segredo e do julgamento constante. Quando o sogro dele oferece um perdão absoluto, no exato momento em que o Chris mais esperava a condenação, ocorre um verdadeiro reset no sistema emocional dele. Uma reinicialização. Sim, aquele abraço funcionou como uma âncora para trazer ele de volta à identidade primária. Não a identidade do menino abandonado ou do filho que precisa provar valor por pai, mas a identidade de alguém que é fundamentalmente amado, com falhas e tudo. É o ponto definitivo em que o trauma perde finalmente o comando das ações dele. Uau! E essa consolidação é o que permite a transição final para a reta final da história dele, de sair da mansão terrena, que eram as conquistas palpáveis, para ir para o que ele chama de vida com propósito. Porque o Chris tinha chegado no topo material, né? Família linda, carros, fundou imobiliário, estruturou a empresa de treinamentos dele, a Eleva.me. Mas ele mesmo relata que, sentando no sofá da casa dele, rodeado daquelas conquistas todas, ainda faltava alguma coisa. As vitórias financeiras sozinhas não davam sentido à dor absurda que ele passou. É que essa é a grande armadilha do sucesso material. O sucesso é anestésico. Ele não é curativo, entende? O que o Chris percebeu foi a necessidade imperativa de transmutar todo o histórico dele. Se todo aquele sofrimento ficasse restrito só a formar um empresário bem-sucedido, o preço pago pela criança lá no porão teria sido alto demais. Pois é. O significado profundo só surge quando ele entende que a verdadeira mansão dele é a capacidade de usar as próprias cicatrizes como um mapa de resgate para quem ainda está lá preso nos próprios porões. E isso exige um movimento de vulnerabilidade imenso, né? Ele mergulha fundo nesse universo de desenvolvimento humano. E aí, incentivado por um curso do Pablo Marçal, o famoso O Pior Ano, ele se depara com esse desafio de escrever o próprio livro. E, olha, ele quase desiste. Dá para imaginar o atrito mental de ter que reviver detalhe por detalhe daquela dor toda de novo. Nossa, deve ter sido muito difícil. Muito. Foi a esposa dele, a Camille, que não deixou ele parar e desistir. Com a ajuda também do método Master 27D da Elis Freitas, ele finalmente estrutura a história e coloca tudo no papel. E assim que o propósito dele se alinha, as conexões começam a acontecer numa velocidade que é quase assustadora. É a mecânica do propósito em ação, sabe? Em 2022, de maneira super fortuita, durante um jantar de negócios, ele cruza o caminho do Altomir Cunha. O Altomir é o presidente internacional da ADONEP, que é uma associação gigante de empresários. E ao ouvir um pequeno fragmento da história do Chris, o Altomir faz uma promessa ousada. Ele promete levar aquela narrativa para impactar o Brasil e o mundo. E ele cumpriu, né? A promessa se cumpre de uma forma espetacular. O Chris se torna um preletor principal, levando essa história para multidões de empresários. Ele chega a discursar até em Orlando, nos Estados Unidos, em palcos que já receberam figuras globais. E detalhe, ele não estava lá só para ensinar a técnica de vendas da época da Coca-Cola, mas sim para mostrar para um monte de empresário engravatado e bem-sucedido como lidar com os próprios traumas não resolvidos. Tudo convergiu. A rejeição, as brigas na escola, o desespero financeiro, tudo isso virou um megafone pelo qual ele hoje comunica esperança. É uma síntese perfeita. Se a gente for destilar a mensagem fundamental do livro Do Porão à Mansão, a grande tese é exatamente essa: eficiência do sofrimento quando ele é submetido ao serviço aos outros. A resiliência, por si só, é apenas aguentar o peso para não quebrar. Só sobreviver. Exato. Mas a transformação dele ensina pra gente que as fraturas mais feias da nossa identidade, quando elas são ressignificadas por um amor incondicional, quer a gente chame isso de paternidade divina, quer a gente chame de graça, elas se tornam as nossas maiores competências. Ele foi curado da rejeição para poder olhar nos olhos de quem foi rejeitado hoje e dizer, com a autoridade de quem já esteve no fundo do oceano, que existe sim um caminho seguro de volta para a superfície. Que perspectiva incrível! É uma mudança de paradigma completa sobre como a gente costuma enxergar o nosso próprio passado.
Ouvir e dissecar uma trajetória como essa nos arranca total da nossa zona de conforto, né? E para encerrar essa nossa resenha de hoje, em vez de só empacotar o tema com uma conclusão fechada e bonitinha, eu quero deixar uma reflexão obrigatória para quem nos acompanha. Muito bom. Se a dor mais profunda do Cris, todo aquele luto, a ausência de um pai e os complexos de inferioridade se converteu exatamente no material com o qual ele construiu o sucesso dele e curou milhares de pessoas, qual é a parte da sua própria história, aquele porão escuro e indizível que a gente tenta trancar e esconder a todo custo, mas que talvez carregue o verdadeiro poder de construir a sua própria mansão e iluminar quem está ao seu redor?